Então, o nosso primeiro CCQ vai falar um pouco sobre a iminência de eclâmpsia, tá? A iminência de eclâmpsia ela deve ser tratada com sulfato de magnésio e intoxicações por sulfato de magnésio cursam com a abolição de reflexos e redução da frequência respiratória. E o antídoto é o gluconato de cálcio. Bom, pessoal, síndromes hipertensivas na gestação são aí uma das principais causas de morte materna hoje ainda no Brasil. E por isso, o Revalida não vai deixar de abordar essas questões, tá? Lembrando então da pré-eclâmpsia, que pela fisiopatologia só se desenvolve a partir das 20 semanas de idade gestacional. Então, aquela paciente que tem pressão aumentada e antes das 20 semanas, você vai olhar no cartão de pré-natal, lá com o primeiro trimestre, já tem pressão mais alta, essa paciente ela pode fazer uma pré-eclâmpsia sobreposta, mas idealmente o diagnóstico dela não vai ser uma pré-eclâmpsia pura, tá? Vai ser considerado uma hipertensão crônica, uma hipertensão prévia, tá? Para fazer o diagnóstico da pré-eclâmpsia, então, o que a gente precisa? Após as 20 semanas de idade gestacional, a paciente ela tem que ter ao menos duas pressões, aferições de pressões arteriais elevadas, aí o 140/90, associada a proteinúria. Proteinúria pode ser fita de urina, tá? Pode ser a relação proteína-creatinina e também pode ser a proteinúria de 24 horas, que é um exame um pouco mais difícil da gente fazer, né? Mas e se a paciente não tiver proteinúria, o que a gente vai ter que olhar na questão? Se ela tem alguma disfunção orgânica, que pode ser plaquetopenia, com plaquetas abaixo de 100.000, uma creatinina aumentada, TGO aumentado ou edema agudo de pulmão e o clássico iminência de eclâmpsia ou a eclâmpsia. Pessoal, a iminência de eclâmpsia, ela vai ser aí, se manifestar por sintomas aí neurovasculares. Então, a paciente vai ter uma cefaleia intensa, pode ter escotomas, alterações visuais e epigastralgia, tá? Epigastralgia principalmente aí pela dilatação da cápsula hepática. E daí o tratamento vai ser com sulfato de magnésio. Quando que a gente precisa fazer o sulfato de magnésio? Quando a gente tiver pré-eclâmpsia com sinais de gravidade. E daí a gente vai lembrar do nosso mnemônico, EIPSIL. EIPSIL acorda pré-eclâmpsia grave. Então, eclâmpsia, iminência de eclâmpsia, um pico hipertensivo com uma sistólica acima de 160 e uma diastólica acima de 110. A síndrome HELP, a insuficiência renal ou umidade pulmonar, que é o edema agudo de pulmão. E como a gente vai fazer? Pessoal, precisa saber aí como fazer o sulfato de magnésio. Quando a gente está aí num cenário que eu não tenho bomba de infusão, por exemplo, uma unidade básica de saúde, algum lugar com menos recurso, a gente pode usar o esquema de Pritchard, porque nele as medicações elas são intramusculares. Então, na dose de ataque, a gente vai fazer 4 gramas de sulfato de magnésio EV e 10 gramas de sulfato de magnésio intramuscular, 5 em cada nádega, tá? Para o volume não ficar muito grande. E a dose de manutenção vai ser 5 gramas a cada 4 horas. Mas se a gente estiver num lugar com mais recurso, né, já com uma bomba de infusão, a gente pode dar preferência ao esquema de Suspam, que a dose de ataque vai ser de 4 gramas também, e sem a dose intramuscular, e a dose de manutenção vai ser em bomba, 1 a 2 aí, gramas por hora, combinado? E antes de passar pelo próximo CCQ, lembrar, o sulfato de magnésio, gente, ele salva vidas, tá? Então, ele vai ser a nossa primeira droga, até mesmo antes da gente pensar em fazer hidrolazina, por exemplo, para diminuir a pressão arterial da nossa paciente. O risco de intoxicação, ele acaba ficando muito mais teórico, né, do que na prática, mas essas pacientes sim precisam ser monitoradas. Então, a gente precisa fazer o acompanhamento dos sinais vitais, da frequência cardíaca fetal, dos reflexos profundos, tá? E monitorizar a diurese. Não porque a redução da diurese, ela é um sinal de intoxicação, mas porque o sulfato de magnésio ele é excretado por via renal. Então, uma paciente que está desenvolvendo uma insuficiência renal, seja pelo quadro de base, ela tem mais risco aí de fazer intoxicação. E, na dúvida de intoxicação, uma ampola de gluconato de cálcio. Combinado?